Reginaldo Leite, esse é o programa Papo com o Pastor. Estamos dando continuidade aqui à nossa série Reforma Protestante. 500 anos, né, de Reforma Protestante esse ano, e nós não podemos deixar isso passar despercebido. Né? Um povo sem memória, um povo sem história. E nós temos uma história. Nossa história começa lá na criação com o nosso Deus, aquela maravilha da criação. Eu, você, nós somos a coroa da criação de Deus. Quando chegamos ao mundo, quando o homem chega ao mundo, ele chega com todo o amparo, né? Deus criou os céus, a terra, aquela maravilha toda. E aí ele criou o homem e a mulher, sua imagem e semelhança. Olha só, quando encontramos essa história onde? Nessa palavra, né? Somente as Escrituras, né? Que tem a história de Deus para a nossa vida, a história da nossa criação. E como temos aí a Reforma Protestante, nós não podemos deixar de contar essa história, não é verdade, Rui? É verdade. E é interessante a questão da Reforma Protestante. Por que surgiu o desejo de trazer uma reforma para a igreja? Um dos principais motivos era a venda de indulgência, onde a igreja vendia carta de indulgência. O indivíduo ele não poderia ir à igreja, não poderia prestar as penitências expedida pelo Papa, ou pelo padre, ou pelo clero. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que comprar uma carta de indulgência que dava ele o direito de salvação, né? Então era muito mais fácil, era só pagar. E com isso a igreja ela ganhava muitos fundos, muito dinheiro. Depois veio a venda das lascas da cruz de Cristo. Um certo escritor renascentista ele vai dizer que se juntasse todas as lascas da cruz de Cristo, dava-se construir a Arca de Noé. Eles ganharam milhões com isso. Uma outra coisa também, um outro motivo também foi, além da indulgência da lasca, era a venda de cargos eclesiásticos. O indivíduo não dava para nada, era filho de um rico, chegava lá o pai dele e pagava para ele ser um padre, para ele ser um monge na igreja. E isso era corrupção na igreja. Isso fez com que Lutero passasse a repugnar, a odiar tal tipo de doutrina dentro da igreja. Então essas coisas que o evangelista William Morris está falando era algo que acontecia na igreja, né? E que oprimia o povo, e isso em nome de Deus. Então levanta-se Lutero, né? Inspirado, né, pela leitura da palavra, que aliás essa palavra tem poder de transformar mentes e corações. Ele levanta essa bandeira contra esse sistema opressor, né, que isso está na história. Segundo historiadores, o evangelista aqui pode até me ajudar, só de mulheres no período da Inquisição, só de mulheres, morreram cerca de 6 milhões de mulheres no período da Inquisição, onde se levantaram várias companhias em nome de Cristo. Uma delas, se eu não me engano, pode me corrigir aqui, os jesuítas, né? Então se levantaram para defender Cristo através desse sistema opressor, não é isso? Isso é verdade mesmo. Muitos cristãos foram perseguidos porque não queriam aceitar as doutrinas papais e por esta razão eram levados às cadeiras inquisitórias. Muitos eram colocados máscaras de ferro, outros sentavam em cadeiras pontiagudas, sofria até a morte. Outros eram queimados na fogueira. Quantos foram queimados? Homens como João Rus foi queimado, homens como Jerônimo de Praga, pregador da Boêmia. Ele sofreu por morrer por causa de Cristo. Quantos morreram queimados na Inquisição, cantando louvores ao Senhor? Então, muitos crentes morreram por causa desta palavra, porque não aceitavam a doutrina do clero daquele tempo, do século XVI. Vamos contextualizar aqui, evangelista, né? Então, na época, antes da reforma, havia essas indulgências, essas doutrinas aonde se comprava para ter, né? Tinha lá a questão das almas penadas, aquela coisa toda que você, com uma carteira aberta, facilmente resolveria o problema do falecido, né? Vamos contextualizar essa situação. Me parece que hoje também precisa haver uma reforma, né, no nosso meio, porque não estamos diferentes não, ou estamos? Não estamos diferentes. Hoje em dia existem dois tipos de igreja no protestantismo. Existe a igreja dos pseudo-reformadores, que descobriram, eles acharam um meio de dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ela contém muitos erros a ponto de ela não ser a Bíblia, a palavra inerrante do Senhor. São os pseudos reformadores. Um outro grupo de protestantes que surge no nosso meio são aqueles da
venda da fé cristã. Esse termo, a venda de indulgência, quanto a venda de cargos eclesiásticos, era chamada de simonia, que era baseado na figura de Simão, que quis comprar o dom do Espírito Santo com Pedro. Capítulo de número 8, parece, de Atos dos Apóstolos, vai dizer que ele quis comprar, né, o dom do Espírito Santo, e Pedro diz que não se compra o dom do Espírito Santo. E hoje existe isso, hoje na igreja protestante também. Hoje continuam se pregando que você deve levar um lenço para casa, que você deve levar o sal, que você deve ir na fogueira santa de Jael, que você tem que levar frozinha para casa, frongida, camisa, lenço, entendeu? Água do Jordão. Lembrando que a Bíblia vai dizer que o lenço de Paulo curava, a sombra de Pedro provavelmente poderia curar, porque diz a Bíblia que quis colocar pessoas enfermas, mas nunca foi ensinado isso na Bíblia Sagrada como doutrina. Ou seja, poderia ser realizado, poderia, mas nunca foi ensinado, passado para os pais da igreja como regra de que isso deveria acontecer dentro das igrejas. E hoje eles estão vendendo óleo ungido, né? Pregando prosperidade. A teologia da prosperidade é uma forma também de se vender milagre, curas e muitas outras coisas. Então nós temos que ter um cuidado em relação à doutrina de fé, né? Como foi bem explicado aqui pelo evangelista. Né? A sombra de Pedro, o lenço de Paulo, né? Houve ali a operação de milagres, mas como foi bem dito aqui, isso não serviu como regra de fé. Né? Então nós temos que ter esse cuidado para que nós não possamos cair no erro da igreja de antigamente. E aí tem que se levantar vários reformadores para colocar a igreja de novo no caminho que ela deve andar. Né? Um outro fator também que tem acontecido muito no meio evangélico, no meio pentecostal também, que precisa haver também uma reforma no meio pentecostal. Esses mistérios que acontecem dentro da igreja, eu gostaria de informar que isso não convém às igrejas históricas, não convém à igreja nazarena, não convém à igreja presbiteriana, à igreja metodista wesleyana, não convém à Assembleia de Deus. Esses movimentos que você tem visto de pessoas que dizem que estão no reteté, que estão no frenesi, não é coisa da igreja histórica, é coisa de um povo neopentecostal que surgiu e, usando-se do pentecostalismo, introduz isso dentro da igreja, e também há uma necessidade de uma reforma à volta das Escrituras Sagradas. Por isso que é importante as 5 solas: somente a fé, somente as Escrituras, somente a Deus, somente a graça e somente glórias a Deus. O contrário disso é isso que nós estamos vendo aqui. Infelizmente, hoje, né, nós estamos quase que à beira daquilo que a igreja era atrás, devido a esses movimentos que têm surgido no nosso meio. Mas eu acredito que você que está nos assistindo aqui, né, Deus tem trazido a consciência para que nós possamos trilhar nesse caminho que nós estamos falando aqui. Né? Homens, né, santos, mulheres, né, pessoas se levantaram, pagaram com a própria vida, né, evangelista? Para que nós hoje estivéssemos aqui falando dessa palavra maravilhosa. Então a gente termina mais um programa aqui, sábado que vem teremos outro, né, e estamos aqui falando sobre essa reforma protestante, 500 anos, né, da reforma protestante, um marco na nossa igreja, um divisor de águas aí no segmento cristianismo. E eu quero aqui agradecer mais uma vez ao William Morris, e que ele possa deixar aqui mais uma vez, William, o seu contato, o seu telefone, as suas redes sociais, porque ele está sempre pregando, é um pregador itinerante, conhecedor da palavra, como você pode perceber, né? E ele pode fazer uma visita aí, ele pode dar uma conferência aí, um seminário aí na sua igreja aí. Então dá aí o seu recado aí, deixa aí o seu endereço aí. Bem, eu tenho o Facebook, William Amoras, facilmente sou identificado se você lá clicar lá, William Amoras, e tenho também o meu Zap, que é o meu telefone, mas está no código do Rio de Janeiro, que é o 021 996 57 5364. Se você quiser nos chamar para trazer um estudo, uma palavra da paz de Deus, estamos aí para a glória de Deus. Amém? Então aqui nós nos despedimos mais uma vez e até a próxima, em nome de Jesus.